Meus caros irmãos e irmãs, caros amigos, saúde e paz. Abraço você então nesse final de semana e quero chamar a atenção para o Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos de 1, do primeiro versículo até o 10º. Tendo entrado em Jericó, Jesus estava passando pela cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e muito rico. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era de baixa estatura. Então ele correu à frente e subiu numa árvore para ver Jesus que devia passar ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e os recebeu com alegria. Ao verem isso, todos começaram a murmurar, dizendo: foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu pôs-se de pé e disse ao Senhor: Senhor, a metade dos meus bens darei aos pobres, e se prejudiquei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação chegou a esta casa, porque também este é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Meus caros amigos, irmãos e irmãs, todos nós conhecemos esse relato que só encontramos em Lucas, a vocação e o chamado de Zaqueu. Chama atenção alguns aspectos. Primeiro, a baixa estatura de Zaqueu, que aqui não deve ser entendida só no sentido de ser uma pessoa baixa, de baixa estatura, fisiologicamente, da compleição física, mas, na verdade, a estatura moral. Ele era de baixa estatura moral, porque ele cometia 2 graves pecados. Primeiramente, era um traidor do povo, porque coletava impostos para o imperador que dominava a Palestina, um traidor. Em segundo lugar, porque era próprio do coletor de impostos poder também usurpar um pouco do dinheiro. Tinha uma taxa estabelecida a ser arrecadada, e ele, uma vez arrecadada aquela taxa, estava livre para cobrar o que quiser a mais. E o que arrecadasse a mais, ele poderia reter para si. Portanto, Zaqueu não era só de baixa estatura no sentido físico, mas era também de baixa estatura no sentido moral. Um anão espiritualmente falando. Em segundo lugar, o desejo de Zaqueu. Havia dentro dele uma força que fazia com que ele desejasse ver Jesus. E ver aqui não tem só o sentido da visão, de enxergar com os olhos. O verbo grego, o verbo ver, significa fazer a experiência, significa também ter essa intimidade com Ele. E por isso ele então sobe numa árvore para ver Jesus. Mas Jesus o vê primeiro, e o vê elegendo-o. Jesus então, com o seu olhar, ele capta a presença de Zaqueu antes que Zaqueu pudesse ver. Jesus nos vê primeiro e nos considera, mesmo quando ainda somos pecadores. Antes de nos convertermos, ele já tem o olhar voltado para nós. O terceiro aspecto, amados irmãos e irmãs, o terceiro aspecto desse evangelho tão bonito, é que Jesus então revela que ele veio para os pecadores, para aqueles que estão doentes. Muitos não entendem isso. Houve um rebuliço, porque Jesus entrou na casa de Zaqueu e disse ali uma palavra profética. Hoje a salvação entrou nessa casa. O hoje de Lucas, que é a salvação de Deus entrando no tempo. Lá nós vemos então no início do Evangelho de Lucas, na sinagoga de Nazaré, ele vai dizer: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura. Aqui na casa de Zaqueu ele diz: hoje a salvação entrou nessa casa. E no alto da cruz, dirigindo-se então ao bom ladrão, ele vai dizer:
ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esse hoje lucano significa então o eterno vindo habitar no tempo, a salvação de Deus que finalmente chegou para resgatar a humanidade inteira. E Jesus então nos ensina que é preciso acolher os pecadores e convidá-los à conversão, porque Zaqueu não continuou naquela vida pregressa, não continuou naquela vida de pecado. Ele promete a Jesus dar metade dos bens aos pobres e àqueles que ele porventura tenha prejudicado, devolver 4 vezes mais. Jesus convida Zaqueu a romper com o pecado, a deixar para trás aquele passado ruim e se tornar agora discípulo de Jesus de Nazaré. Jesus vai nos atraindo, amados, vai rompendo os nossos laços e vai nos ajudando a caminhar com Ele. Que nós também, como Zaqueu, procuremos então ver Jesus. E existem alguns lugares privilegiados onde podemos vê-lo com clareza, com limpidez, na Eucaristia, no pão partido, nas espécies do pão e do vinho. Podemos vê-lo na palavra que é proclamada, na pessoa do ministro sagrado, do padre, do sacerdote, e sobretudo no sacramento do irmão, e sobretudo naquele que sofre, no pobre. Que Deus nos abençoe. Conceda a nós, então, o mês de novembro abençoado, que é o mês da saudade. Um forte abraço a você e um abraço aos seus familiares. E não se esqueça de santificar o seu domingo participando da Eucaristia da Santa Missa.